Fala Fogão, tá começando aqui mais um resumão da Semana Alvinegra, quadro novo aqui no canal, pra gente poder falar a respeito dos principais acontecimentos que tivemos na semana do Botafogo. E não tem como começar esse vídeo de outra maneira que não seja falando de campo e bola. Afinal de contas, já na segunda-feira, a gente teve a partida entre Botafogo e Avaí no estádio Newton Santos, com mais de 30 mil botafoguenses presentes. A torcida novamente fez a sua parte, uma bela festa, mas isso não foi suficiente para impedir a derrota para a equipe do Avaí com o gol do Kevin. O fato de ter sido com o gol do Kevin só foi um ingrediente a mais na revolta da torcida. Sinceramente, nem dá para falar que o Botafogo fez uma partida no primeiro tempo ruim. A gente estava melhor que o adversário. Tivemos chance com o Vitor Sá, com o Erisson, com o Chay, inclusive uma belíssima defesa do Douglas no chute do Chay, numa boa jogada construída ali pelo lado direito do nosso ataque. Mas tudo isso não foi suficiente para a gente abrir o placar e no fim da primeira etapa a bola puniu, como diria Muricy Ramalho. O Kevin bateu rápido, uma falta ali na entrada da nossa grande área, o Gatito chegou a tocar na bola, ela bate na trave e entra. As vaias que a gente escutou no fim da primeira etapa, na verdade, foram muito mais por conta de todo o contexto, já que antes dessa partida para o Avaí, a gente já vinha de 3 derrotas seguidas com o time se apresentando muito mal, né? Inclusive aquela goleada para o Palmeiras que poderia ter sido mais do que 4-0, bem mais do que 4-0. A verdade é que a vaia no intervalo foi uma sinalização. Tudo que está acontecendo está uma porcaria, para não falar outra palavra aqui logicamente. Veio a segunda etapa, o Botafogo entra em campo ansioso e sem conseguir agredir o adversário. Tivemos até a substituição do goleiro do Avaí, o Vladimir substituiu o Douglas, e não trabalhou. Honestamente, se pegasse o mesmo uniforme para jogar na partida seguinte, na rodada seguinte, o Vladimir poderia, sinceramente. Faltou calma e tranquilidade, além de competência, para poder chegar ao gol de empate e buscar essa virada. No fim do jogo, o que a gente escutou na arquibancada do estádio Newton Santos foi uma revolta generalizada da torcida. Além das vaias, gritos de time sem vergonha. Isso, logicamente, era uma sinalização clara. Luiz Castro, não tá legal. Jogadores, a gente não tá satisfeito. E, obviamente, isso teve desdobramento, né? Não poderia ser diferente. Para completar toda essa panela de pressão que já estava criada por conta de 4 derrotas seguidas, a gente ainda teve uma matéria no blog do Anselmo Góes dizendo que comprometimento, ou a falta dele, tinha virado pauta dentro do Botafogo. Era o ingrediente que faltava para a gente ter uma manifestação, um protesto da torcida organizada. 40 integrantes da Fúria foram ao CT Lonier e entraram no CT. Alguns dizem que foi, uma entrada permitida, autorizada, outros chamam de invasão. A verdade é que a gente teve vídeos circulando dos integrantes batendo nas portas, falando que tinha que treinar, gritando com os jogadores. Depois, eles saíram de dentro do CT, a polícia foi acionada e conseguiram conversar com alguns atletas, inclusive com o Luiz Castro, na porta do centro de treinamento, ali na entrada do centro de treinamento. No dia seguinte, jogo contra o São Paulo. O ambiente estava pra lá de conturbado, a gente sabe disso, mas o Luiz Castro decidiu mudar o sistema de jogo, colocou El Capitã Carly novamente na equipe. E sinceramente, essa mudança fez toda a diferença. O Kaique, depois da partida, ele chegou a comentar numa entrevista para a ESPN, no Sport Center, dizendo que o Luiz Castro soube conduzir muito bem a situação, soube tratar o lado humano dos jogadores. Luiz Castro, que inclusive mandou um recado para o Anselmo Góes na coletiva pós-jogo contra o São Paulo, dizendo que nunca nenhum jogador chegou atrasado no Botafogo para um treinamento. Ou seja, um claro recado para o jornalista dizendo que, olha, essa história de falta de comprometimento, isso é algo que não existe aqui no Botafogo. O Luiz Castro, na verdade, em cada coletiva busca enaltecer a dignidade, a honestidade dos seus atletas nas atividades, nos treinamentos, na maneira como encaram toda essa situação. Verdade seja dita, contra o São Paulo, a mudança de sistema de jogo e a entrada de Carly também na zaga fez toda a diferença. O próprio Luiz Castro disse, olha, não vou atribuir essa vitória aqui a um único jogador, seria injusto com todos os outros atletas. A mudança fez bem ao Botafogo. E sinceramente, no estádio Newton Santos o que a gente viu foi uma sinergia entre arquibancada e campo como há algum tempo eu não sentia. Por exemplo, contra o Avaí eu estava lá no estádio Newton Santos também. Eram mais de 30 mil botafoguenses. Mas a sinergia era diferente. A tensão no estádio diante do Avaí era notória. Já diante do São Paulo, era um misto de esperança, nervosismo, mas com apoio incessante. A torcida deu show na arquibancada. E honestamente, eu pelo menos já dei minha opinião aqui no canal. Eu vejo que essa sinergia no dia da partida foi muito mais significativa do que o protesto entrando dentro do CT. Sou contra entrar no CT, já falei aqui no canal, até protesto tem limite. Cobrança, pressão, tudo isso faz parte do futebol.
entrar no CT e fazer aquela intimidação com os atletas, porque tem vídeo, né, que foi circulado na internet mostrando ali gritos, a galera ali nervosa falando com os jogadores, né? A gente tem esses vídeos aí na internet. Eu sinceramente sou contra esse modelo. Se você quer protestar, fica na porta do CT, protesta, conversa com a galera que tá chegando, tudo isso tá ok. Mas entrar no CT, honestamente, já falei aqui ao longo da semana, né, quando aconteceu, inclusive, abri uma live logo após o ocorrido, então foi uma live tensa pra caramba, realmente complicada, mas eu já tinha falado aqui, não vou ficar batendo palma pra invasão de CT, pra intimidação de atleta. Cobrança, pressão, faz parte. Isso faz parte do jogo, né? A torcida tá no seu direito de se manifestar. Mas até protesto tem limite. Você, obviamente, pode discordar da minha opinião. A gente sabe que ninguém vai mudar a opinião de ninguém, né? A live que a gente fez no dia do ocorrido foi bem claro nesse sentido, né? Tem torcedor que vai bater palma, tem torcedor que não. Vida que segue. Ponto final, assunto encerrado. Obviamente eu tenho que falar aqui, porque é uma questão que aconteceu na semana do Botafogo. Mas o fato é, Fogão, a gente conseguiu sair com a vitória 1-0, um belíssimo gol do Kaique, e o time fez uma partida pra lá de consistente. Essa energia que veio da arquibancada e o empenho dos jogadores dentro das quatro linhas fez a diferença. De fato fez a diferença. O Castro chegou a falar que o que aconteceu no dia anterior não motiva ninguém, não estimula ninguém. O Kaique também falou sobre isso, enfim. Ponto final nessa história, vamos em frente. Repito aqui o que eu venho falando no canal há muito, muito tempo. A gente não tem que criar motivos de divisão na torcida. Na verdade é o contrário. A gente tem que estimular a união, porque no fim das contas, todos nós queremos a mesma coisa para o Botafogo. Um Botafogo vencendo, competitivo, que brigue com todos os adversários, que consiga competir dentro e fora de casa para alcançar os melhores resultados. Acho que nisso a gente vai concordar, né? Você quer a mesma coisa que eu. Às vezes a gente só enxerga caminhos distintos para poder chegar nesse objetivo. Agora, no extracampo, Fogão, também tivemos muitos acontecimentos. A gente teve, por exemplo, a apresentação do Marçal, Fernando Marçal, que jogou pelo Wolverhampton, a última Premier League. O Botafogo alcançando a marca dos 40 mil sócios torcedores e aproveitando, né, essa situação para poder anunciar o atleta. Um vídeo muito bacana, produzido pela Botafogo TV. No extracampo também tivemos, né, mais uma vez, a semana com o departamento médico do Botafogo lotado. Isso tem preocupado bastante, tá? Muitos atletas ali ficando fora da equipe, desfalcando a equipe, justamente por conta de lesão, seja muscular, seja outra situação. Isso obviamente está preocupando a torcida botafoguense, porque, afinal de contas, se a gente comparar o que aconteceu no ano passado, um Botafogo que não tinha uma boa estrutura, não que hoje a estrutura seja maravilhosa, evoluiu, melhorou, mas ainda está muito aquém da necessidade, né? Mas melhorou em relação ao ano passado. No ano passado a gente chegou a ter o departamento médico vazio. Já nessa temporada, mais de 10 atletas ali no departamento médico. Isso vai realmente gerando uma preocupação na galera botafoguense. Nesse domingo, o Botafogo encara o Internacional pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo fora de casa no Beira-Rio. O Botafogo que vencendo pode dar um salto na tabela. A gente espera que faça um grande jogo. Às 22 horas, teremos o pós-jogo aqui no Fala Fogão. E a gente, claro, conta com a sua presença. Que seja um pós-jogo de vitória. Nesse Campeonato Brasileiro tão equilibrado, Fogão, quando você encaixa uma sequência de derrotas, você se ferra, como o Botafogo se ferrou. Saiu de uma possibilidade de liderança G4 para a zona do rebaixamento. Mas se você também encaixa uma sequência de bons resultados, aí você vai lá para cima. E é isso que a gente espera que o Botafogo consiga fazer diante de Internacional, Fluminense, Red Bull Bragantino, nossos 3 próximos adversários. As próximas semanas vão ser bastante movimentadas e a gente espera que seja movimentada colocando um sorriso no rosto de cada botafoguense. Porque, conforme eu disse, nós queremos a mesma coisa. Nós queremos ver um Botafogo forte, vitorioso e competitivo. Às vezes os caminhos são distintos na minha cabeça, na sua cabeça, mas no fim, o resultado que a gente quer ver acontecer é de um Botafogo vencedor. Isso sem a menor sombra de dúvida. É isso, Fogão. Essa foi a semana do Botafogo, muito movimentada. Tivemos realmente aí uma semana conturbada pra caramba, panela de pressão. Deu uma aliviada na pressão essa vitória diante do São Paulo, mas, conforme o próprio Luiz Castro fala, tempo se compra no futebol com resultados, com vitórias. Que a gente faça um grande jogo diante do Internacional. Espero você logo mais às 22 horas no pós-jogo do Fala Fogão. Um grande abraço e até mais.